Alquimia das Almas é tudo que você precisa para se aventurar em um dorama de fantasia. Tem magias, tem espada, tem feitiços brilhantes e efeitos visuais fantásticos. Não só um, como 3 interesses românticos, além de um agrado para os nossos olhos com muitos homens esbeltos e mulheres tão lindas quanto. Resumindo, tem tudo e muito mais que a gente poderia pedir. É isso que você vai ver no vídeo de hoje, abreviando os episódios 7 a 14 de Alquimia das Almas. Aviso rápido, se você não viu ou quer relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, vou deixar aqui nos cards a playlist com os vídeos que você precisa assistir. Bora começar! No último episódio, Mudok foi acusada injustamente por Chuyeon, a Primavera, de roubar uma importante peça da família dela. Mas a verdade é que ela foi atraída ao Jinyeowon, aquela sala secreta lotada de objetos mágicos, e ficou presa dentro de um espelho macabro depois de ser sugada. Então, a Mudok tá lá presa no espelho com vários reflexos sinistros encarando ela de um jeito meio perverso quando o Jang-wook é chamado. Quando ele chega, todo mundo já tá na casa dos Jin, até o príncipe herdeiro e Soyur. O motivo? Bom, os dois estavam cada um fazendo suas coisinhas, né? O príncipe fazendo suas coisas principescas e o Soyur estudando, quando eles tiveram visões fantasiosas de Mudok. Cada um viu uma visão diferente que tentou seduzir os dois. Daí, como ninguém encontrava Mudok, o Jang-wook pede para conferir em Jinyeowon. A mãe da Primavera não quer deixar, porque para ela não faz sentido a Mudok estar lá dentro. Afinal, só os membros da família Jin conseguem abrir as portas. Mas depois eles conseguem convencer a Lady Jin e os 3 admiradores de Mudok entram para procurá-la, passando 1 hora se assustando lá dentro. Depois desse tempo todo, eles encontram um espelho que é meio suspeito, mas já tá na hora de sair. Então o Jang-wook assume a responsabilidade e fica lá sozinho enquanto os outros 2 vão embora. A mentira da Chuyeon é descoberta pelo Dang-gu, que escutou um barulhinho da pedra quebrada no bolso dela, e mesmo com muito medo da mãe, ela conta que a Mudok é inocente, que inventou aquela história inteira. Mas a mãe, não tá nem aí e fecha a porta. O Jang-wook quase é enganado pelo seu reflexo maldoso, mas ele consegue decifrar o enigma do espelho. Depois de tampar o seu reflexo, ele consegue conversar com a Mudok do outro lado, dizendo que sente muitas saudades dela. Os 2 então tocam as mãos cada um do seu lado e o espelho se estilhaça libertando a Mudok. As portas se abrem e os 2 saem lá de dentro e a Mudok tá temporariamente cega por causa do clarão de antes. E com esse acontecimento todo mundo conversa um pouco com a Lady Jin e ela decide cancelar de uma vez o casamento da filha dela com o Jang-wook. E depois de um tempo, o Soyur finalmente tem a confirmação que Naksu está no corpo de Mudok, ao vê-la atraindo pássaros com o apito e também por causa daquela ilusão do espelho da noite passada. Mas o problema é que o capanga do Jinmu também tem essa confirmação. E então ele encontra ela e chantageia Mudok, querendo que ela entregue o Jang-wook em troca do silêncio e da vida dela. Mais tarde, Mudok estava realmente atraindo o Jang-wook pro capanga, mas ele quebra ela todinha ao entregar aquela Jade, só que agora em forma de ovinhos de pássaro, que nem a história dos 2. A Mudok então abre o jogo, contando que ia ser uma baita de uma sacana com o Jang-wook, mas ele nem se importa, porque ele tem um plano. Mais tarde, ela chega sozinha, onde combinou com o capanga, e logo ele percebe que o acordo não foi cumprido e começa uma luta. Mas o Jang-wook chega junto com a chuva. Assim, ele pode usar o feitiço que veio treinando o tempo inteiro, o Tansu, e funciona perfeitamente, até que o capanga pega um ejetor de almas e com um turbilhão de magia, começa a alquimia das almas com o Jang-wook. Quando o Ugi tá prestes a ter a sua alma roubada pelo capanga, a Mudok original, a garota cega, também tá lá dentro e o puxa pra perto, o salvando da alquimia das almas. E a Mudok Naksu, do lado de fora, demora um bom tempo pra acreditar que a alma do Jang-wook continua no corpo dele. E só depois de uma angustiada troca de olhares, ela confirma que ele tá são e salvo e rola até um abraço emocionado. Mas o capanga não tá morto, apesar de parecer, né, com aquele rosto todo cinza. Então eles lutam um pouco, mas a Mudok é atingida, física e também emocionalmente, porque o capanga conta que o pai dela, o antigo registrador de constelações, na verdade foi morto porque ele era um trocador de almas que nem eles, mas começou a enlouquecer e a matar todos da vila, inclusive a própria família dela. Debilitada, a Mudok tenta escapar pela floresta
floresta quando os outros magos chegam porque viram o feitiço acontecendo de longe. O Soyur vê alguém correndo e derruba Mudok. Mas quando ele a reconhece, ele usa os seus poderes para curar a ferida dela, transferindo até para sua própria mão. Enquanto isso, o Diaoug está perseguindo o Capanga, que está gotejando líquido nojento. E no caminho, ele tromba com Yunuk, que ele não sabe, mas é a neta do mago Heion. Depois de mais um pouco de perseguição, eles se encontram de novo, dessa vez pro Ugi salvar a garota quando o Capanga tenta sugar a energia dela. A luta acaba do lado de fora, em frente ao palácio, quando o Ugi derrota o homem com classe na frente de todo mundo, usando o feitiço que ele aprendeu com a sua mestra, o Tansu. Horas se passam e a Mudok continua abalada pela história da morte do pai dela, por sua vida ter sido uma mentira e também com medo de morrer. Mas o Diaouk promete que vai encontrar a salvação deles, uma pedra milagrosa que existe naquele país. Essa pedra que ele está falando foi encontrada há 200 anos durante uma grande seca no país. Uma maga poderosa fez um ritual para trazer água e pedras de gelo caíram do céu, mas uma delas era especial, já que podia ser líquida, sólida, gasosa e até se transformar em fogo. A pedra exalava um pó capaz de trazer mortos de volta à vida, e uma guerra sangrenta aconteceu pela posse dela. Quem ganhou foi o mestre Sogyeon, que fundou Songrin, mas ele escondeu a pedra perigosa e poderosa que impedia trocadores de almas de se transformarem em estátuas. O Diaoug tem uma pista de onde essa pedra pode estar, no palácio, já que o Capanga foi correndo para lá na noite passada procurar ajuda. Depois de um tempo, chega o dia do duelo entre Diaoug e o príncipe herdeiro. Ninguém acredita que ele tem chance, ainda mais vendo como o príncipe é bom de luta e tá arrasando. Mas é claro que Mudok o levou pro duelo com um plano A e um plano B também. Ela corta a mão e joga o seu próprio sangue pro Diaoug acertar com a espada. Sim, o Tansu de novo. Ele lança uma onda de energia tão poderosa que nocauteia o príncipe e deixa a plateia toda abismada. Vitória de Diaoug. Com isso, o Jinwoo se revolta. Ele quer saber quem foi que ensinou magia pro Diaoug. Mas o mestre lhe chega para acobertar, contando que presenciou o menino treinando sozinho. Por causa da vitória, todas as famílias que um dia o rejeitaram oferecem treinamento, mas é com a palavra final de Mudok que Diaoug escolhe Songrin, seu desejo da vida toda. Para comemorar, ele planeja uma festança para todos ficarem estupidamente bêbados. Até o príncipe herdeiro vai parabenizá-lo meio contra gosto. Tudo também uma desculpa para encontrar Mudok e quebrar a pose mal-humorada quando ela mostra que ainda guarda o presente que ele a deu, sorrindo que nem um bobinho apaixonado. Mudok também encontra o primeiro embriagado da festa, o Soyur, que tá parecendo completamente perdido. E de fato, ele não sabe se deve entregá-la porque ela é uma assassina procurada, mas também é o primeiro amor dele. Ela também fica balançada com o passado quando ele coloca uma flor em seu cabelo antes de ir embora. Os problemas românticos também atingem Kim Do-ju, a governanta e figura materna de Uki, que está frustrada com a ultra lerdeza do Park Jin. Os dois passaram por vários momentos de aproximação e de tensão desde o início da história, mas o cara não percebe os sentimentos dela por ele de jeito nenhum. Ele só começa a sentir que está sendo trouxa quando a Kim Do-ju se aproxima do mestre Lee, que é super gentil, oferece flores e não esconde o interesse e o coração acelerado, diferente dele, que só sabe deixar a mulher confusa, achando que ele não gosta dela também. No fim da festa, o Diaoug tá tão bêbado que ele não vê Mudok sendo proibida de entrar em Songrin, já que não é permitido servos pessoais. Ele também não pode sair até terminar o treinamento inicial. Por isso, ela fica um bom tempo debaixo de um toró, pensando em como matar Ugi caso ele a abandone. Mas Soyur chega com um guarda-chuva pedindo que ela vá para casa para não adoecer. O Diaoug passa a noite sendo tratada pela Yunok, a neta lá que já se apaixonou pelo seu salvador, e de manhã ele pede para ela manter segredo sobre a luta com o metamorfo quando eles se conheceram. Ele a deixa sozinha para poder se revoltar por Mudok ter sido separada dele, e Kim Do-ju, que viu a cena dos dois conversando, logo já acha que a Yunok é a paixão do Ugi, o tal do ovo de pássaro que ele contou. Ao falar isso, a Mudok confirma os sentimentos dele por ela, porque ela tá segurando o tal ovo do pássaro, o verdadeiro amuleto que ele deu para ela. O Diaoug domina o treinamento inicial de Songrin num piscar de olhos, porque ele tá doido para ver a Mudok. Mas o Park Jin não facilita as coisas e dá uma nova tarefa: ler um livro que tá em branco. Como o Ugi claramente não consegue, ele ativa o seu lado rebelde, quebra as regras e foge para ir atrás de Mudok. Ela, por sua vez, está no mercado com Soyur, que arrumou uma desculpa esfarrapada só para estar perto dela. Enquanto isso, Sohee, uma garota
trapaceira chega na cidade porque ela finge ser cega para roubar coisas. Como nada é por acaso nesse dorama, acontece que ela tá atrás de sua antiga colega Mudoki. Mas quando a vê na rua, ela tá muito diferente, principalmente porque não mostra nenhum sinal de cegueira. A Soi mal tem tempo de pensar porque é arrastada por outros ladrões que estão atrás dela. Mas só Yor tava ali por perto e salva a pele da suposta indefesa garota cega, que aceita o guarda-chuva dele como bengala. Azarada que só, logo ela é puxada para um beco. Mudoki, enquanto isso, corre de um lado para o outro quando descobre que o Jae-wook tinha voltado para casa. Por sorte, ela o encontra na ponte e joga para ele o folheto que viu mais cedo sobre contratação de servos para Songrin e promete que vai voltar a ficar com ele. Se esses rostinhos iluminados não for sinal de amor, eu realmente não sei o que é. Animado, ele faz sua parte tentando decifrar o livro em branco e o mestre Lee dá uma dica valiosa. Aquilo era uma carta de amor escrita pelo fundador de Songrin para uma mulher cega, a fundadora da família Jin. Do seu jeitinho investigador, ele descobre o nome da mulher e o restante da carta se mostra para ele. O dia do concurso de funcionários chega e Mudoki enfrenta centenas de candidatos. Ela só não esperava que o príncipe herdeiro fosse aparecer ali do lado, jogando cola para sua imunda favorita no exame escrito. Mais cedo, ele, o Soyu e o Dangu reuniram os seus cérebros para chegar num resultado perfeito. É por causa disso que ela passa para as próximas fases, disputando habilidades domésticas e passando um sufoco doloroso com o último exame físico, que a obrigava a correr com um pote imenso de água nas costas. Ela reúne forças ao ver o seu amado, quer dizer, ao ver o seu aluno e pensando tudo que eles passaram para chegar até ali. Então ela ultrapassa a última pessoa que estava na frente dela, ganhando por um fio de cabelo. Aprovados em seus testes, Mudoki e Yugi se encontram e ele coloca o coração para funcionar. Jae-wook percebe que aquele esforço todo da Mudoki não era só uma vontade dela de recuperar os seus poderes. O folheto que ela entregou mais cedo era como aquele livro invisível, uma carta de amor que só poderia ser lida com palavras do coração. Ela parece ter sido pega em flagrante e fica super nervosa, porque tem medo da profundidade daquela ligação entre os dois. Ela até tenta auto-sabotar seus sentimentos, mas já é tarde demais. Ela percebe horrorizada que já tá apaixonadíssima por ele. Outro apaixonado é o Soyur, que não superou e quando encontra Mudoki, volta no passado mais uma vez, confessando pra ela que gostava da menina do apito. O fofoqueirinho do Dangu conta sobre esse encontro e o Jae-wook já acha que os sentimentos dele não são correspondidos. Então ele se enche de ciúmes e improdutividade pro desgosto da Mudoki. Ela até se submete à fofurice para tentar o convencer a continuar treinando, mas como não funciona, ela tem a brilhante ideia de colocar ele em perigo e aflição como sempre. Mudoki aposta com o príncipe herdeiro a coisa mais preciosa que ela tinha, o ovinho de Jade que Jae-wook deu, caso o menino perdesse 10 lutas contra 10 magos de Songrin. Jae-wook fica devastado e decepcionado ao descobrir aquela atitude fria de Mudoki em apostar logo o amuleto importante para os dois. Do outro lado, a Chuyeon e o Dangu, de algum jeito, se enfiaram numa mentira sobre estarem noivos e começaram a criar sentimentos verdadeiros um pelo outro. O Dangu já tinha uma paixonite, mas a primavera aos poucos se rende pelo sorrisinho do nosso verão. E quando a gente vê, os dois já estão por aí confessando seu amor um pelo outro. O problema é que o Park Jin pega os dois em flagrante e o empecilho a esse amor já nasce. Os dois não poderiam ficar juntos porque são herdeiros de suas próprias famílias. Dangu tem que herdar Songrin e Chuyeon tem que assumir a responsabilidade de sucessão da família, já que a sua irmã mais velha não reapareceu. Então o Jae-wook começa as lutas contra os magos de Songrin contra sua vontade e, é claro, ele perde contra cada um deles. Depois de ser derrotado e humilhado inúmeras vezes, Mudoki se compadece e tenta ajudá-lo. Apesar do clima entre eles ainda ser meio tenso, não dá pra negar como os dois se importam um com o outro e que a troca de olhares deles acelera os nossos pobres corações. E as sobrancelhas perfeitas do príncipe herdeiro se mexem de ciúmes ao descobrir a importância dos ovinhos de Jade. Com esse sentimento, a energia dele flui até a pedra, que começa a pulsar, tanto para o lado dele, como para o outro par que está com o Jae-wook. Por isso, os dois são atraídos na direção um do outro, enquanto uma música romântica toca. E é hilário quando os dois se encontram e percebe que seus corações estavam acelerados por causa um do outro. Enquanto isso, Park Jin e o mestre Lee juntam as peças
conversas e percebem que o Jin-Woo o tempo todo usou Naksu para descartar corpos de almas trocadas, fingindo que ajudaria na vingança dela. E quando ela não era mais útil, ele parou de protegê-la e deixou que Songrin a eliminasse. O Jang-wook ouve essa conversa e corre para abraçar a vítima dessa história, a Naksu, que agora é Mudok. Ele nem precisa dizer nada. As coisas entre os dois se resolvem com essa simples linguagem do amor. E falando no detestável do Jin-Woo, ele usa a dor da sua meia-irmã, a Lady Jin, prometendo que vai encontrar a filha perdida. Depois da mulher se frustrar mais uma vez quando seu marido chega de viagem com mais uma garota cega, mas que não passa na prova dos 9 de abrir as portas do Jin Yeon-won. Como a maioria das pessoas desse dorama, esse marido aí é outro pilantra cúmplice do Jin-Woo. Enquanto isso, a esposa dele fica lá no quarto da filha, atormentada, olhando a venda que a menina usava nos olhos, por ser uma menina cega. Curiosamente, a fita tem o mesmo símbolo da venda que a ladra Soi roubou de sua amiga Mudok. Por falar em Soi, ela tá comendo o pão que o diabo amassou. Foi o Jin-Woo que sequestrou a garota e a escolheu para se passar pela filha perdida Buyeon. Ela passa por um processo seletivo que parece mais o próprio inferno, com cacos de vidro voando na direção dos olhos dela para provar que ela consegue fingir ser cega. É aquilo ou encarar a morte, né? Ela não tem o que fazer. A verdadeira Jin Buyeon ficou 13 meses na barriga da mãe e já estava morta. Desesperada na época, a Lady Jin implorou que o Jang-geum usasse a poderosa pedra de gelo para trazer a vida da filha de volta. Por ter nascido de um poder tão grande, a menina também adquiriu uma energia avassaladora. E depois do seu nascimento, a pedra foi selada e escondida pelo Jang-geum, mas a própria Buyeon encontrou a pedra anos mais tarde, invocando sua energia junto com a dos céus. Só que nessa ocasião, também estava o Jin-Woo, claro, e quando ele vê que a menina está tentando destruir a pedra, ele a empurra no lago e nunca mais ela volta para a superfície. De volta no presente, com o passar dos dias, o Jin-Woo fica cada vez mais sombrio. Ele está criando um culto numa sala secreta dentro do palácio, prometendo vida eterna para as pessoas por meio da alquimia das almas. Para demonstrar isso aos seguidores, a alma de um jovem é arrancada do seu corpo para abrigar a alma de um mago que está caindo aos pedaços. E a relação do Park Jin com o Jin-Woo só vai ficando menos agradável com o passar do tempo, porque o Park Jin não consegue provar que o Jin-Woo está aprontando algo com a magia proibida, apesar de ter motivos de sobra. Até que, finalmente, o chefe de Songrin tem uma vantagem com a ajuda de Soyur, que investiga o corpo do poderoso mago que trocou de almas e expõe a petrificação. Mas é claro que o Jin-Woo, mais uma vez, escapa de ser pego, colocando a culpa lá nos outros otários que estão junto com ele. Pelo menos, o verdadeiro mago poderoso, que agora está no corpo do jovem, é capturado e o corpo dele é conservado para estudos. É tão difícil assim conseguir evidências contra o traidor do Jin-Woo, porque ele tem apenas a rainha do país do lado dele, a pessoa que tem a pedra de gelo agora. Ela é outra mau caráter que ajuda e acoberta Jin-Woo com a alquimia das almas, com um objetivo obscuro de cair o queixo. Simplesmente porque quem habita o corpo da rainha é a alma de outra pessoa, é a alma de uma bruxa, uma xamã poderosa, e é óbvio que ninguém sequer desconfia disso. Poucas pessoas sabem. O Jin-Woo, claro, e também o empregado da rainha farsante, que agora está chantageando ela para conseguir um novo corpo. Diante da ameaça, o capacho da falsa rainha começa a trabalhar para se livrar do homem que foge por aí semi-petrificado. Como ironia do destino, ou do roteiro, a Mudok e o Ugi estão a caminho desse exato lugar, para visitar onde o pai dela trabalhava registrando constelações. Mas nem tem tempo para sensibilidade ou nostalgia, porque um empregado cinza chega seguido por Jin-Woo, que vê a dupla se fingindo de besta e vê a oportunidade perfeita para se livrar dos dois. Ele prende o Ugi numa barreira mágica que dá a ilusão dele estar num enorme penhasco, enquanto a Mudok falha em fugir do trocador de almas que começa a devorar sua energia vital. O Jae-wook ouve a voz dela chamando por ele e, numa súbita coragem, ele pula do penhasco, se libertando da ilusão, mas só para encontrar uma Mudok que não precisa de ajuda, porque é ela quem está sugando a energia do homem. Quando se dá conta, ela recua atormentada. Aquilo era um sinal de que ela estava começando a ficar selvagem. Ela implora pro Jae-wook ficar longe, porque ela tem medo dessa vez matar ele de verdade.
verdade, mas ele não é do tipo que abandona sua mestra, muito menos o seu amor. Ele a puxa para um abraço apertado, garantindo que tá tudo bem. A mão dela escorrega pela bacia e o ar se preenche com lindas constelações de estrelas. Felizmente, Mudok tá bem, mas com o toque da sua mão naquela água, o céu se abriu, lançando um raio que quebrou a bacia. O Jinmu vê os céus ficando escuros, do mesmo jeito que ficou quando a pedra de gelo foi encontrada por Buyon, então ele corre de volta para a sala, mandando esconder o corpo do empregado. Jaug o enfrenta e Mudok tá temporariamente cega mais uma vez, atiçando a suspeita do Jinmu, que tem flashes da Buyon criança. Encurralado, o Ugi chama quem vai salvá-los, o príncipe herdeiro, e ele usa nada mais, nada menos do que o ovinho de Jade para atrair um homem que não resiste à tentação e logo chega onde todos estão reunidos. O Jinmu se vê em apuros porque o príncipe herdeiro não compra as desculpas dele e o Jaug põe a boca no trombone sobre o corpo petrificado. Logo, o Park Jin também chega querendo vasculhar o lugar, mas todos são pegos de surpresa pelo empregado aparecendo absolutamente bem. Não frite demais seus neurônios, eu vou te explicar o que aconteceu. Foi a rainha que usou a pedra para reviver o homem. E como ele tá vivíssimo da Silva ali na frente deles, o Jaug recua e diz que mentiu o tempo todo. Mudok também faz uma exibição extravagante para conseguir os tirar dali e o Park Jin promete uma punição a Jaug. Tudo mentira, porque dessa vez o Park Jin acredita no Ugi. No final das contas, a rainha logo não precisa mais do empregado e se livra dele para sempre usando a pedra de novo. Como oferta de paz, o Park Jin encarrega trabalhadores para consertar a bacia das constelações, mas é claro com um objetivo por trás, né? Ele manda o Dangu e o Soyur junto para ficarem de olho no Jinmu. E como punição de mentirinha, o Jaug é afastado de Songrin por um tempo e convencido por Mudok de ir pescar com o mestre Lee. A pesca, no caso, era de um peixe dourado que só mestres que dominaram a alta categoria do Tissu conseguem fisgar. E o mestre Lee vai ensinar essa magia pro Ugi, que está disposto a colocar a alma e o coração nisso. No lado sombrio da coisa, Soi continua passando por um pesadelo durante sua transformação em filha perdida. Cada cicatriz e marca que a menina tinha, Soi também é obrigada a ter. Para surpresa de alguns e não tanto para outros que cataram as pistas, uma pessoa com as mesmas cicatrizes aparece. E é ela, Mudok. Naksu, a assassina das sombras, está ocupando o corpo da verdadeira filha perdida da família Jin, a poderosa Jin Buyon. Numa conversa com Mudok, Kim Do-ju conta que o pai do Jaug, o Jangan, foi obrigado a matar o colega registrador de constelações por praticar magia proibida. Ele está sumido há 2 décadas porque está procurando a filha desse homem, ou seja, está procurando a menina que está ali na frente dela, a Naksu/Mudok. Então, a Mudok acaba preparando um memorial para o seu próprio pai, e ela espera a Kim Do-ju sair para poder chorar a morte dele, já que nunca teve a chance de se despedir. Sem ela saber, o Soyur e o Ugi assistem em silêncio. Depois desse momento triste, o Ugi anima sua mestra ao contar que está confiante para a última luta, já que ele pegou o peixe, ou seja, ele dominou a habilidade que os outros magos demoram anos e mais anos. Ele tem a estrela do rei, né, meus amores? Apesar da felicidade, existem apostas extras agora. O príncipe herdeiro invejou a ligação do Mudok com o Ugi, jogou fora a Jade e apostou a própria Mudok como prêmio pro 10º mago que vencer no último duelo. E a pessoa lutando contra seu pupilo? Ninguém menos que Soyur. Não existe mais barreira de melhores amigos. Agora é mano a mano e espada contra espada. Mesmo sendo o melhor jovem mago de Songrin, o Soyur passa um pouco de dificuldade porque o Ugi está infinitamente melhor que antes e choca todo mundo a usar as técnicas que aprendeu com seus rivais ao perder todas as outras vezes. A luta arrepiante vai e vem, e para coroar, o Jaug usa o feitiço que é quase a assinatura da Naksu, coletando água no ar e jogando para cima do Yur. De qualquer forma, nada vem fácil para esse menino, né? Então o Yur ainda ganha a luta por ser mais experiente. Mudok agora então serve ao vencedor e Jaug fica todo enciumado ao ver os dois juntos parecendo super felizes. Mal sabe ele que ela também é uma grande boba por amor, que passou a noite inteirinha mergulhada no lago procurando o ovinho de Jade. No dia seguinte, ela não perde a chance de zombar abertamente da cara do príncipe por ter encontrado a Jade que ele jogou fora. Mesmo assim, ele já tá enfeitiçado e maravilhado demais para se importar com isso. Ele a protege quando outros magos enjoados tentam provocar e insultar ela.
E eu também tô enfeitiçada, mas no caso é por ele. Mudok vai atrás do Jang-wook super animada pra mostrar que recuperou o amuleto dos dois, só pra o ver conversando com a bela neta enfermeira que tem olhos de coração. Depois de um súbito ataque de ciúmes, o garoto abraça sua mestra mal-humorada. Mas como não funciona, ele a pega completamente desprevenida ao beijar ela pra mostrar que só tinha interesse numa única mulher bonita daquela cidade. Gente, como assim? Ninguém me avisa antes? A Mudok tá tão nervosa que ela só quer fugir e quase se esquece de mostrar que encontrou o ovinho, que querendo ou não, é a comprovação dos sentimentos dela. Em outros lugares, o time do mal não sossega e o pai da primavera tem a coragem de espetar o pescoço da filha para tirar um fio vermelho esquisito que será usado para o mal mais tarde. Na sala secreta, Jin-Moo continua traumatizando Soo-yi, capturando todas as pessoas que a conheceram antes e acabando com a vida delas. Mudok nem tem tempo para assimilar o beijo porque o Park Jin resolveu investigar o passado dela. Ele trouxe aquele homem do barco, lá do início, que a trouxe para a cidade, para questionar sobre a cegueira da menina, ou a falta dela, no caso, né? Por sorte, com a ajuda desse moço, ela mantém o disfarce. E antes de ir embora, o senhor comenta sobre Soo-yi estar a procurando, que supostamente Mudok deveria conhecer quem é essa pessoa. Mas como ela não sabe do passado da verdadeira dona daquele corpo, ela procura de novo o homem, só para encontrá-lo no chão sem vida. Pior ainda, outra pessoa também encontra a mesma cena, Park Jin, que agora desconfia ainda mais dela. Enquanto isso, o mestre Lee foi se encontrar com a família real, acompanhado de Soyur, Dangu e Jang-wook. Ele tá ali a pedido do próprio rei, para reconhecer almas trocadas no palácio. E como ele pode identificar isso? Simples, o mestre Lee é um homem com mais de 100 anos, e ele parece tão jovem porque o corpo original dele já se foi há muito tempo. Ele pode encontrar almas trocadas porque ele também é um deles. E vai ajudar o rei a farejar quem tá se escondendo no palácio. Um final desse é pra pedir pra ter um surto de ansiedade, né? Foi tanta coisa que aconteceu nesses episódios, tantas revelações e coisas chocantes, que fica até um pouco difícil de assimilar. Mas ó, se prepara porque ainda não acabou. E o fim dessa história promete muito mais emoção. Então, se inscreve no canal para você ficar comigo até o fim dessa história e saber o que acontece no próximo vídeo, tá bom? Tchau!